E aí pessoal, tudo certo? Olha só, estou gravando esse vídeo rápido, bem didático e com todas as informações necessárias que vocês precisam do ponto de vista de revisão para a prova. A prova de vocês será sobre o capítulo 6, China e Índia, capítulo 6, que se encontra no livro 2. Nesse capítulo 6, nós estudamos duas civilizações, a civilização chinesa e a civilização indiana. Então, nesse vídeo, vocês vão pegar os aspectos, as características mais essenciais, importantes, para o que vocês precisam, repetindo, como revisão de prova, porque o conteúdo a gente continua em sala de aula, tá? Olha só, a China começou a se formar por volta entre 6 a 7 mil anos, antes de Cristo, no vale do rio Huanghe, ou Rio Amarelo. Lá no livro de vocês, inclusive, vai estar com esse nome, Rio Amarelo. As populações da região viviam especialmente da agricultura, graças ao solo fértil dessa região. Com o passar do tempo, essas populações vão desenvolvendo outras atividades econômicas, o artesanato, a cerâmica, produção de tecido, a seda. Mas no início, quando essas populações se formam, a principal atividade era especialmente a agricultura, repetindo, graças ao fértil solo da região do Vale do Rio Huanghe, ou Rio Amarelo. Dinastias são governos que se perpetuam no poder durante algum tempo, como eu já expliquei para vocês. Vocês precisam entender um pouco sobre duas dinastias, a dinastia Qin ou Qin e a dinastia Han. Característica dessas duas dinastias. Dinastia Qin ou Qin foi a dinastia que levou para China o primeiro imperador, Shi Huangdi. Esse imperador unificou territórios durante o seu império e também construiu uma das principais obras da China. Foi a partir dessa dinastia Qin ou Qin, do Shi Huangdi, que houve a construção da Grande Muralha da China. Daqui a pouco eu falo mais sobre ela, tá? A dinastia Han, ela proporciona uma expansão territorial. A China começa a expandir territorialmente, conquistando diversas áreas. Foi o mandarim, colocou o mandarim como o idioma oficial, que é ainda hoje, e também a criação de rotas comerciais, conhecida como Rota da Seda, uma rota que ligava aí várias regiões da China e fazia com que a seda fosse transportada para diversas regiões do mundo até então conhecido. A Rota da Seda, ou a seda se transforma a partir desse momento, a principal economia da China. Olha aqui, essa imagem mostra um pouco sobre a Grande Muralha da China, tá? Na antiguidade, a Grande Muralha da China, ela servia como uma proteção. A China estava crescendo territorialmente, muitos outros reinos invadiam seu território e, como uma forma de proteção, ela começa a ser construída. Então, a ideia, o objetivo da Muralha da China era proteção territorial. Atualmente, ela não tem essa mesma função, tá bom? A China é um país riquíssimo, uma cultura belíssima. Então, hoje, a Muralha da China, atualmente, é um dos mais conhecidos pontos turísticos da China, diferente do que foi no passado, lógico. Sobre a Índia, essas são as informações essenciais sobre a China, tá? Sobre a Índia, as origens surgem por volta de 3 mil anos antes de Cristo, na região do Vale do Indo, às margens do rio Ganges. Tá aí uma imagem no lado esquerdo mostrando a região do Vale do Indo e a outra imagem que mostra o rio Ganges, lá na Índia. Seguindo aqui, em relação à religião. Na Índia, a religião era o hinduísmo, tá? O hinduísmo. Deixa eu baixar aqui o meu rosto para não atrapalhar. O hinduísmo é a religião predominante na Índia desde os anos 1500 antes da era cristã, antes de Cristo. Então, 1500 anos antes de Cristo, o hinduísmo já era predominante na China. E hoje
ela corresponde a cerca de 80% da população indiana, ou seja, cerca de 80% da população indiana segue o hinduísmo como religião. Em relação à sociedade, vocês vão ter que entender que a Índia era uma sociedade sem mobilidade social. O que significa isso? Significa que no grupo social que o indivíduo nasceu, ele permanece. O indivíduo não muda de lugar na sociedade, tá bom? Durante muito tempo, a Índia teve uma sociedade de castas. Uma sociedade que era dividida de forma muito rígida. Sem mobilidade social, frisa isso, ou seja, aonde o indivíduo nasceu, ele permanecia até sua morte, tá certo? E o que definia o lugar do indivíduo nessas castas ou nesses grupos sociais não era o trabalho dele, não era o esforço do indivíduo, era o seu nascimento. A casta que ele nascia ou o grupo que ele nascia, lá ele permanecia. Os grupos eram esses, os brahmanes, que eram sacerdotes, os kshatriyas, que eram guerreiros, nobres e pessoas que administravam o Estado, os vaixás, que eram comerciantes e proprietários de terras, os sudras, que eram artesãos, trabalhadores manuais, e os párias, que era um grupo que era excluído da sociedade. Esses aqui não encontravam, sempre encontravam um ambiente hostil, ficavam com os piores empregos que vocês possam imaginar, porque na mentalidade do povo indiano, eles eram os excluídos. Mas não precisa decorar cada um desses não, que a gente vai trabalhar em aula. Eu quero que vocês aprendam nesse slide que vocês estão vendo agora sobre a sociedade, que a sociedade indiana era uma sociedade sem mobilidade social. Ou seja, no grupo que o indivíduo nascia, ele permanecia, tá certo? Olha só a importância do rio Amarelo, na China, e do rio Ganges, na Índia. Pelo que eu conversei aqui com vocês, vocês perceberam que esses dois rios foram importantes porque eles proporcionaram o surgimento de duas grandes civilizações. A civilização chinesa, no Vale do Rio Amarelo, e a civilização indiana, no Vale do Indo, na região do rio Ganges, tá certo? Essas duas civilizações têm uma grande importância ainda hoje, tá bom? Então, pessoal, a título de revisão, isso aqui é suficiente. Leiam o material que eu estou postando, vejam o vídeo quantas vezes for necessária, e aí, por esse material, vocês vão fazer uma boa prova. Desejo boa prova a todos, tá bom? Até mais. Valeu!